vou deixar para poder anunciar a nossa convidada pela televisão, obviamente, porque pode ter até os teus parentes, familiares, professores, colegas assistindo, então, então vamos esperar um pouquinho. Para dar continuidade, chamamos para compor a mesa a senhora Lúcia Maria Dupré, Educação à Distância, ENSP Fiocruz. Professora, bem-vinda, tudo bem? Professora Lúcia Maria, né? Eu queria dar as boas-vindas em nome do Virtual Educa Brasil, na condição dessa mesa, a professora Lúcia Maria, que vai fazer a sua exposição agora conosco, e ela vem representando a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, né? Uma instituição de pesquisa avançada no Brasil, na área de saúde pública e de prevenção. Ela vai expor com mais propriedade, mas que é um patrimônio de nós brasileiros e um orgulho para toda a América na cooperação que faz desses programas. Continua conosco nessa mesa o professor Armando Villarroel, que é o diretor executivo do CREAD, e nós passamos, então, na continuidade, 20 minutos para a exposição da professora Lúcia Maria, e depois estaremos, então, fazendo o fecho dessa reunião. O professor Hélio Chaves, que estava conosco na mesa anterior, do Ministério da Educação, ele teve que se ausentar para dar uma entrevista, mas ele volta para o encerramento desta mesa. Ok? Lúcia, querida, bom dia, bem-vinda, né, para as suas boas-vindas para o auditório, para os telespectadores. Bom dia a todos, saúdo os companheiros da mesa, as autoridades presentes, as pessoas que estão nos assistindo, e eu venho falar da nossa experiência na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, na Fiocruz. Pode passar. Só para entender um pouco o contexto que nós estamos inseridos, a Fiocruz seja talvez a principal instituição de pesquisa, ensino, produção do Brasil, seguramente mais importante, uma das mais importantes da América, na área que pretende atuar. Nós temos alguns centros colaboradores, centros avançados da Fiocruz, né? Temos um em Manaus, temos um em Recife, Salvador, Brasília e Minas Gerais, né? E a sede, que é no Rio de Janeiro. A Fiocruz ela é composta de várias unidades técnico-científicas, né? De ensino, produção, investigação e cooperação no campo da saúde pública e no campo da saúde em geral, da ciência e da tecnologia em saúde, né? A Escola Nacional de Saúde Pública é uma dessas unidades técnico-científicas voltadas para o ensino de pós-graduação em saúde pública. A outra unidade de ensino da Fiocruz é uma unidade voltada para o ensino de nível médio e técnico, de profissionais de saúde. Pode passar. Esse é o nosso campus, né? Nós estamos à esquerda de quem está aqui. Esse campus todo é o campus do Rio de Janeiro, é a sede principal da Fiocruz, né? O famoso castelo, que é o símbolo, ele fica aqui, não sei se está dando para ver, mas aqui próximo à Avenida Brasil. Exatamente aí. Esse aí. A Escola Nacional de Saúde Pública é aquele prédio lá na ponta, lá. Exatamente. Né? Esse todo é o campus, com várias unidades técnico-científicas, que envolve produção de vacina, medicamento, assistência direta, temos 2 hospitais, centro de saúde, enfim, né? Centros de história da saúde, e por aí vai. Pode passar. A ENSP é uma escola que tem 51 anos. Né? Ela foi criada, no seu ato de criação, ela foi criada como Escola de Governo e Saúde. Ela foi criada para formar sanitaristas para combater a endemia, na época que foi criada. Ao longo desses anos, ela desenvolveu fortemente essas 2 áreas. É uma escola de pós-graduação, tem pós-graduação estrito sensu e lato sensu. Né? A missão do estrito sensu, como qualquer estrito sensu, é formar pesquisadores e docentes. Né? Mais recentemente, o lato sensu ele acabou tomando uma outra forma, né? Porque, ao longo desses 50 anos, o lato sensu acabou ficando um pouco a reboque do estrito sensu. Né? Quer dizer, tínhamos muitos cursos de lato sensu, especialização, aperfeiçoamento e atualização,
que eram disciplinas do estrito senso, né? E, dos 4 anos para cá, muito motivados pela experiência do Programa de Educação à Distância, a ENSP vem revendo seus processos pedagógicos e, dentre eles, a missão do Lato Sensu, né? A ENSP, a Fiocruz é uma instituição do Ministério da Saúde, logo, a ENSP ela é uma escola de governo que tem também, dentro da sua missão, dar suporte aos programas de formação do Ministério da Saúde, né? Então, o Lato Sensu, ele está sendo conformado como um lugar onde a formação profissional de saúde pública, ou seja, a formação do profissional que está lá na ponta, ganha, vamos dizer assim, peso, né? E nessa reforma, né, do Lato Sensu, ela foi motivada por 3 pontos muito importantes. Primeiro, mudança de contexto. Com o advento do Sistema Único de Saúde, que não é novidade para ninguém, muda um pouco a conformação e a responsabilidade profissional que está na ponta. Se, no início, antes do Sistema Único, o Ministério da Saúde ditava as regras, os protocolos e as formas de saber e fazer, e bastava ao profissional da ponta reproduzir essas coisas, a proposta de formação desses profissionais era, basicamente, transmissão de conhecimento, certo? Bastava eu pegar aqueles protocolos, aquelas regras e fazer com que ele aprendesse aquilo e reproduzisse. No Sistema Único de Saúde, com todos os seus pressupostos, o profissional ele muda de perfil. Ele não é mais um reprodutor de coisas, ele é um formulador, né? Ele tem que ser criativo, ele tem que tomar decisão a nível local. Logo, a sua formação não pode mais ser baseada em transmissão de conhecimento. A formação tem que agregar outras coisas que tenham como pressuposto criar essas competências nesse novo perfil profissional, que é um gestor, nem que seja o gestor do seu próprio processo de trabalho. E, logo, as novas exigências formativas começaram a surgir no âmbito da Escola Nacional de Saúde Pública. Pode passar. Vamos dizer assim, tentando organizar essas exigências, surge o conceito de escola de governo como lugar onde essas necessidades sentidas pelos profissionais do Sistema Único de Saúde possam ser, vamos dizer, transformadas em processos formativos mais eficazes, né? Que não sejam só sob o ponto de vista da academia. A Escola Nacional de Saúde Pública é uma instituição acadêmica, mas ela tem esse braço forte e precisa dar consequência a ele. Pode passar. Bom, é isso que eu estava falando. A reforma sanitária, então, o SUS, ela induz novas formas de fazer e saber, né? Porque os novos modos de gestão pressupõem esse profissional que está descentralizado, que toma decisão, que participa da formulação das questões locais, né? E os novos modos de atenção, migrando da atenção individual para a atenção mais coletiva. Logo, é preciso outra competência que não só a atenção individual. E aí um pouco dos marcos conceituais da saúde, né? Saúde não mais como a ausência de doença, né, como a produção social, que envolve outros setores, que envolve intersetorialidade, enfim, todas essas questões que eu não vou me ater aqui, mas que embasam, são pressupostos do nosso programa de formação. E aí não só de educação à distância, mas da própria ENSP, né, envolvendo cursos presenciais. E o trabalho de saúde, o processo de trabalho de saúde, que tem suas especificidades, de que precisa ser contemplado, essas especificidades precisam ser contempladas também no processo de formação. E daí, desse contexto mais geral, surgiu o programa de educação à distância. Vocês podem imaginar a ideia, e aí a mesa que me antecedeu falou muito bem sobre isso, o que foi, assim, o frisson que causou dentro de uma instituição centenária, a Fiocruz tem 102 anos, e a ENSP 51. Então, o frisson que foi pensar em educação à distância, né? Uma instituição que estava acostumada a formar os seus alunos do pesquisador, da bancada, enfim, do aprendiz, e fortemente centrada em conteúdos, né? Baseado em todos esses pressupostos, o programa surge a partir de uma demanda específica do Ministério da Saúde.
havia mudado de gestores e eles precisavam urgentemente fazer um curso de formação de gestores municipais de saúde, numa escala que a ENSP até então não tinha imaginado trabalhar, né? O programa começou em 1998, logo temos 8 anos, acho que somos os mais caçulas aqui, porque 10 anos, 50 anos, enfim. E nasceu dessa demanda, né? Não sabíamos nada de educação à distância, somos todos sanitaristas, né, do campo da saúde, envolvidos com formação, e um grupo de professores começou a se incomodar muito com essas questões que eu já coloquei, né? Quer dizer, a formação tem que mudar, as nossas formações não respondem às necessidades do campo, enfim. E aí pensou-se na educação à distância como uma solução para essas questões. Fomos buscar, na época, quem tinha a maior experiência, que era a UNB. A UNB tinha um núcleo de educação à distância, que já vinha operando com certo sucesso, enfim, tanto que o nosso primeiro curso ele foi montado junto com a UNB, né? Durante o processo de formulação do curso, percebemos que precisávamos investir mais na nossa formação, né? Porque o processo de trabalho em saúde ele tem especificidades e a formação, seja ela presencial e à distância, precisava estar incorporando isso. Questões que a UNB não tinha naquela época. Então, fomos buscar formações, né? Quer dizer, no meu caso, pós-graduação em educação, e fomos buscar. E educadores que vieram se agregando, enfim, para poder construir os modelos que hoje temos no programa. Hoje, vamos buscar na educação quais as bases teóricas que poderiam dar conta dessas especificidades. Ora, se eu quero um profissional articulador, criativo, que tem iniciativa, enfim, com todas essas questões, eu não posso formá-lo da mesma forma que eu fazia 50 anos atrás. Eu não posso formá-lo basicamente só com conteúdos, porque isso não vai promover nenhuma transformação nesse profissional. Então, eu preciso integrar o processo de trabalho ao processo pedagógico. Isso não é fácil, né? Buscando na educação as bases teóricas que pudessem dar sustentação à construção do nosso modelo, fomos nos encontrar com Paulo Freire, fomos nos encontrar com as bases construtivistas, fomos nos encontrar com as noções de formação por competência, que é polêmico no campo da educação, mas eu estava comentando hoje, no ônibus, que, na realidade, não existe base teórica totalmente do bem e totalmente do mal, e depende de quem utilize e como a utilize, né? A noção de competência, do ensino por competência, traz para a saúde um elemento fundamental. A saúde é muito marcada pela técnica, né? E com a crença de que, se você domina uma técnica, você é um bom profissional. Não é bem assim, né? A saúde está... E aí, bom, temos vários exemplos, né? Um profissional de saúde ele precisa dominar outras capacidades, nem que seja da relação interpessoal, do relacionamento com a equipe, e que, se isso não for incorporado no seu processo de formação, dificilmente você vai poder cobrar dele isso depois, né? Então, essas questões é que motivaram a gente beber na fonte das bases da educação para poder criar o nosso modelo. Então, hoje, o modelo que temos é baseado principalmente nesses 4 tópicos, né? Primeiro, não existe, antes de entrar nos tópicos, assim, não existe nenhum projeto no EAD-ENSP, nenhum curso no EAD-ENSP que entre sem a elaboração de um projeto, né? Primeira coisa que a gente faz é elaborar o projeto. E, no projeto, tem que estar constando todas as questões. Quem é esse sujeito? Qual é o processo de trabalho que ele exerce? Quais são as necessidades sentidas do processo de trabalho? Quais são as competências que ele precisa dominar para transformar esse processo de trabalho? E só aí é que eu vou pensar em complexos temáticos, né, em questões de conhecimento que possam estar embasando essa construção, né? Estratégias pedagógicas, mídias, né? E aí eu estruturo toda a minha relação professor-aluno, enfim. E aí eu vou fazer um pequeno uma pequena ressalva em relação às mídias.
Existe uma empolgação muito grande na educação à distância com a supervalorização da base tecnológica, né? Que é natural, né? Porque é a grande inovação. Mas concordo com que, não sei se foi você ou se foi o Hélio que falou, que não adianta nada a inovação tecnológica sem inovação pedagógica, certo? Porque eu já vi tecnologias de ponta sendo utilizadas da maneira mais tradicional possível, sem inovação nenhuma, né? Então, lá a gente faz um pouco o inverso. A base tecnológica, ou as mídias utilizadas, elas só são pensadas depois de toda essa trajetória que eu acabei de relatar. Bom, então, feito o projeto, a gente dá ênfase a esses 4 pontos. Primeira etapa é a elaboração do material. Não existe curso à distância sem um material especialmente construído para ele, né? Os professores chegaram, é super comum os professores chegarem, olha, o material já está pronto. Quando a gente olha, é apostila, é texto, é conteúdo somente. Então, não, professor, a gente tem que trabalhar esse conteúdo. Um curso à distância não pode ser um livro eletrônico, ele tem que ter estratégias pedagógicas, estou acabando, estratégias pedagógicas que embasem isso, enfim. Então, existe todo um trabalho em cima da produção do material, né, que é feito com autores identificados pelo coordenador e a equipe pedagógica do EAD que dá suporte a essa construção. Um outro ponto importante é a formação de tutores. No início, acreditávamos que todos os professores, bons professores presenciais, seriam bons professores à distância. Não é verdade. Eu tive cursos onde os professores saíram do processo porque não aguentaram ser questionados, né? Porque um curso que se baseia no construtivismo, né, não pode trabalhar com uma única verdade, com uma única resposta certa, porque construir conhecimento pressupõe eu tenho um saber, você tem outro e a gente troca. Alguns professores não aguentaram isso e saíram do processo. Então, por isso, todo professor, todo curso que entra, tem seus tutores selecionados e passam do que a gente chama de uma formação inicial, que é um cursinho rápido de 40 horas, e depois, na prática da tutoria, uma formação permanente, onde eles são acompanhados por orientadores. Estes, sim, especialistas que vão formando o tutor e o tutor formando o aluno. O 4º ponto é a gestão acadêmica. Não existe processo de educação à distância sem gestão, gente, pelo amor de Deus. A gestão acadêmica é um braço forte nosso, e ela só pode ser feita através de sistemas, porque a Fiocruz é uma instituição de âmbito nacional, certo? E a base tecnológica, que aí sim tem sua importância, e hoje trabalhamos com uma plataforma, essa foi uma via crucis a nossa, até chegarmos a esse modelo, mas hoje trabalhamos com uma plataforma base interagindo com outros softwares, enfim. Hoje trabalhamos com Moodle e uma plataforma básica interagindo, né? Pode passar. Hoje temos cerca de 30 cursos no EAD. 5 especializações, 6 aperfeiçoamentos, 2 atualizações, 9 que estão em desenvolvimento nessas etapas que eu acabei de relacionar, 3 ainda são projetos, ainda não se tornaram realidade, e 5 projetos especiais. O que eu estou chamando de projetos especiais? Eu mencionei que a ENSP é a Escola de Governo. O Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde, tem nos demandado grandes projetos, e aí não são cursos, são estratégias de implementação de políticas para os profissionais da saúde, né? Então, temos com eles facilitadores de educação permanente, ativadores de mudança, negociadores de trabalho em saúde, enfim, temas que hoje o Ministério tem como prioridade de política, né? Pode passar. E aí um pouco o marco do construtivismo, que eu já me referi. Pode passar. Bom, então, como é o nosso sistema de tutoria? Nós trabalhamos... Primeiro, a gente não trabalha com tutor especialista, a gente trabalha com tutor generalista. O que é isso? Se é verdade que eu estou seguindo a base conceitual do construtivismo, eu tenho que acompanhar esse aluno para construir conhecimento com ele. Eu não posso construir conhecimento com ele numa parte do curso, né? Então, os nossos tutores, eles são do campo da saúde pública,
e cada tutor tem uma relação de alunos fixa, em média de 20 a 30 alunos, né? E ele acompanha esses alunos do início ao fim do curso. Mas os tutores não são especialistas em tudo, não sabem tudo e têm suas dúvidas. Então, para dar suporte a esses tutores, a gente monta o que a gente chama de orientadores de aprendizagem, que são bancas, aí sim, de especialistas, tanto do ponto de vista conceitual como pedagógico, que ficam acompanhando os tutores na prática da tutoria durante o processo, né? Temos cursos totalmente à distância, cursos à distância com alguns momentos presenciais e também, agora, mais recentemente, também estamos desenvolvendo uma linha de ferramentas nos cursos presenciais. Um pouco do que foi falado para até criar um pouco a cultura dentro da própria ENSP dos cursos presenciais. O nosso tutor, ele trabalha numa central. Eu tenho 2 modelos de tutoria. Um que é central, que pertence aos nossos cursos regulares. São cursos que a ENSP oferta ininterruptamente. Todo mundo que entra no site, escolhe o curso, se inscreve, se for aceito, se tiver perfil, inicia o curso. Esses tutores dos cursos regulares, eles ficam na ENSP, na base do EAD. E eu tenho cursos com tutoria descentralizada. E aí é uma pena que o Hélio tenha ido embora, porque nós temos redes de formação em saúde já montadas. O Profai foi uma delas, né? Nós fizemos convênios com 46 universidades públicas, estaduais, federais e algumas privadas, onde foi possível fazer, e montamos o Ministério da Saúde, através de um grande financiamento, montou esses núcleos de apoio docente nas universidades, para que depois elas pudessem operar seus próprios projetos. O Profai acabou, agora, em dezembro de 2005. Algumas universidades potencializaram esses núcleos, outras não, né? Temos, além disso, a rede de escolas de governo, que são escolas de saúde pública ligadas, muitas vezes, às secretarias estaduais e, às vezes, até à universidade, dependendo de onde estejam. A RETSUS, que é uma rede de escolas técnicas em saúde, e a própria rede Fiocruz nesses lugares. Então, essas redes já operam também como polos de formação em saúde, né? Pode passar. Só para vocês terem uma ideia dos números, o programa tem 8 anos, eu tenho hoje 35 mil alunos matriculados no país inteiro e mais de 15 mil formados, né? O meu sistema de gestão acadêmica está passando por uma revisão, porque ele já está desesperado, porque isso também é importante. Quando ele foi construído, tínhamos uma perspectiva e hoje isso triplicou. Então, estamos nesse processo agora, né? Pode passar. Esse é um pouco o nosso portal, ele também está em reformulação. Isso é uma característica importante dos programas de saúde de educação à distância. Eles são dinâmicos. Então, o que é bom hoje, amanhã não é, né? E, por isso, a necessidade de manutenção, de investimento, de estar sempre pensando em estar inovando os processos, né? Então, esse é um portal que hoje existe, mas acredito que até mês que vem já tenhamos outro, porque novas necessidades se apresentaram. E eu tenho cursos regulares e projetos especiais, entendendo que cursos regulares são cursos que ofertamos no nosso cotidiano, e projetos especiais são demandas institucionais do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde. Mais recentemente, nessa nova gestão, o Ministério da Saúde, com a criação da Secretaria de Gestão, Educação e Trabalho em Saúde, a SEGETS, incorporou como política, uma portaria, a educação permanente em saúde. A educação permanente não é uma base teórica nova, ela vem sendo discutida pela OPAS há muitos anos, mas é a primeira vez que ela se torna política, né? E um dos nossos cursos, que hoje eu tenho uma turma de 8 mil alunos no país inteiro, que se chama exatamente Facilitadores de Educação Permanente, que é para poder estar contemplando isso. Baseado nisso, incorporamos elementos fundamentais na formulação dos nossos projetos, baseado nessa concepção teórica. Hoje, os nossos projetos são formulados não mais pela academia somente, né? Nós chamamos os gestores, a academia, o profissional do serviço, aquele que está lá sentindo a necessidade, e, em alguns momentos, dependendo do mote, até o controle social, para poder discutir
qual é a proposta de formação mais apropriada para aquela necessidade. Porque o olhar da universidade é um, mas o olhar do gestor é outro, e o olhar de quem está no serviço é outro, completamente diferente. Então, eu preciso discutir esses olhares para formular minha proposta. E isso a gente agregou a partir dessa política do Ministério da Saúde. E, por fim, a questão do ambiente virtual de aprendizagem. Nós vivemos, como eu disse, uma via crucis para conseguir chegar ao modelo que temos hoje, né? Na criação do programa, ingênuos, achávamos que não precisávamos investir muito nisso, né? Que bastava a produção de conteúdos e o nosso brilhantismo para o programa existir. E aí chamamos os amigos, amigos da Fiocruz, que trabalhavam com tecnologia, não deu certo. Depois partimos para a proposta, então, vamos contratar uma empresa para criar a nossa plataforma. Óbvio que as empresas vieram com os pacotes, elas já tinham esses pacotes. E aí a primeira descoberta, não existe plataforma perfeita, existe aquela plataforma que se adequa ao que você pensa que é educação, aos seus pressupostos, aquilo que você quer discutir. A maioria das plataformas traziam coisas que não nos interessavam. Nós não queríamos trabalhar com múltipla escolha, nós não queríamos trabalhar com conhecimento fechado, nós não queríamos trabalhar com uma única verdade, porque nem a verdade científica é única, então não existe única verdade. E se eu quero atingir, trocar conhecimento e construir com um profissional que está no Acre, a realidade do Acre ele conhece, eu não conheço. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu tenho um aporte, mas ele tem outro. Então, a plataforma ela tinha que me dar também condições de construir esse conhecimento. E a grande maioria é fechada, com as opções muito de pacote. Então, não deu muito certo também. E aí, bom, vamos construir junto, e aí uma das possibilidades foi a Universidade de Santa Catarina, que já tinha uma discussão da questão tecnológica, e começamos essa discussão onde surgiu o Viascar, né? Foi uma parceria da Fiocruz com a Universidade de Santa Catarina, e que hoje também está em crise, porque problemas na universidade acabaram nos afetando. Então, bom, hoje eu tenho o seguinte estado da arte, eu contratei desenvolvedores, eu tenho uma equipe própria ligada à rede Fiocruz, e estamos desenvolvendo a nossa própria plataforma, porque não tem jeito. Enquanto isso não acontece, eu não posso parar o avião para trocar nada, eu tenho que continuar. Nós estamos usando como base o Viascar e o Moodle para as comunidades de aprendizagem, né? Porque recentemente estivemos no Canadá e eles tiveram uma solução muito interessante nesse sentido. Eles trabalham com N plataformas de todas as universidades e criaram padrões de acompanhamento comuns, de forma que você possa estabelecer avaliação, enfim, desses processos. É um pouco isso que a gente está fazendo em base tecnológica. Um outro problema é que a maioria das plataformas existentes no mercado, para quem entende de tecnologia, a base é MySQL. MySQL chega a um tempo que ele não aguenta. Com 35 mil cadastros, eu não consigo trabalhar com MySQL. A Fiocruz comprou a base Oracle e agora a nossa plataforma está migrando para a questão da base Oracle. Já estou fechando. Então, para fechar, que eu tenho 2 minutos, eu gostaria de dizer o seguinte, na realidade, e trabalhamos também muito com a OPAS, né? Estamos construindo o campus virtual de saúde agora, com a OPAS, que também é uma proposta de um grande campus de gestão do conhecimento dos países das Américas, enfim, que tem muita afinidade com a própria missão do CREAD, né? Eu só queria deixar uma questão. Primeiro, que nenhuma dessas questões que eu coloquei aqui, elas são exclusivas da educação à distância, né? Elas são questões de educação, né? Eu acho tão engraçado, porque a educação à distância é questionada em todos os seus elementos, e as pessoas não olham um segundo para a educação presencial que fazem, né? Isso aconteceu dentro da Fiocruz, isso acontece em qualquer instituição, né? Então, e serviu também para a ENSP, todos esses questionamentos, serviu para a própria ENSP rever seus processos pedagógicos, os processos presenciais. Isso foi o grande ganho, né? Nós fomos para congresso interno com essa discussão,
porque muitas resistências, e foi bom, porque a gente teve que se consubstanciar para poder contra-argumentar. E acho que hoje é uma discussão que já está vencida na Fiocruz, já está, as pessoas estão outras unidades da Fiocruz já estão aderindo a essa proposta, mas as questões de educação, elas são comuns, elas não são questões de educação, elas são questões de educação, né? É preciso ser coerente no que você acredita que seja educação e naquilo que você implementa, seja presencial ou à distância, né? Não podemos ter um pressuposto teórico e uma prática que não se afine com esse pressuposto, né? Então, uma prática que pretende ser conservadora na formação, né? Então, eu queria fechar minha fala com uma fala de que não é minha, que é um pesquisador do Ângelo Machado, não sei se vocês... Eu uma vez assisti uma palestra dele, e ele era um pesquisador hard, daquele que não queria nenhum contato com a imprensa, com o jornalista, porque achava que deturpava o trabalho dele. E depois ele veio fazendo uma trajetória, uma discussão interessante de como essa visão foi mudando, da necessidade que se tem, do pesquisador tem, de estar colocando e publicizando o seu conhecimento. Mas ele, no final da fala dele, ele disse uma coisa que é fundamental para quem lida com a educação, né? Ele disse o seguinte: toda criança nasce em potencial um pesquisador, porque ela nasce curiosa, sem medo do desconhecido e com muita vontade de descobrir coisas. A sociedade, a família e a escola embotam isso. Quem consegue burlar isso vira um pesquisador. Isso é a teoria dele. E isso marcou profundamente a minha vida, não só pessoal, né, na educação de filhos e coisas, mas na minha vida profissional, porque eu tenho como missão formar profissionais de saúde, né? Então, eu preciso estar entendendo essas questões profundamente. Eu não posso, a escola não pode embotar coisas, ela tem que favorecer que o aluno busque. Então, assim, a gente sempre discute isso internamente. Os nossos processos, eles têm que estar contemplando isso. Os processos não podem enquadrar. Os processos, ele tem que libertar o aluno e propiciar com que ele investigue e adquira o seu próprio conhecimento. Então, eu finalizo a minha fala com essas palavras do Ângelo Machado, que, para mim, são emblemáticas. A função da escola não é podar. A função da escola, de toda instituição formadora, é propiciar ao aluno o seu crescimento, né, e a sua busca, inclusive que ele supere a própria escola, né? Se eu consigo que o meu aluno me supere, eu consegui a minha missão. Então, eu vou parar por aqui, porque eu acho que a discussão é que é mais importante, porque também ficar falando, eu estou me contradizendo no meu pressuposto, certo? Muito obrigada. Queria agradecer a participação da professora Lúcia. Ela me pareceu vibrante. A vocês também pareceu? Me pareceu vibrante, entusiasmada e num relato de transformação, de que a educação à distância transformou a prática docente dentro da Escola Nacional de Saúde Pública. É isso? Como o processo jamais estará concluído, né? Mas eu entendo que você não se frustra pela inconclusão, você a entende como parte do processo, né? Então, faz parte do movimento. Bom, eu queria abrir, então, agora a comentários, perguntas, dúvidas acerca desse trabalho, eu qualifico de maravilhoso, que faz a Escola Nacional de Saúde Pública, levando a competência da Fiocruz, não apenas aos polos de pesquisa e de ação que ela tem, mas a todos os municípios do Brasil para a educação à distância. Então, estão abertas as perguntas para a professora Lúcia Maria. Estão abertas as perguntas para a professora Lúcia Maria. Hélio, querido, você do MEC não pergunta por que ela não vai usar o EPROINFO, por exemplo? Explica o que é o EPROINFO. Eu vou pedir ao professor Hélio, que já voltou, que ele retornasse à mesa. Ele esteve ausente agora dando uma entrevista, né? E que ele participasse conosco. Hélio, por gentileza, venha conosco à mesa aqui. E a professora Lúcia colocou algumas questões que podem parecer um código para muita gente. Ela falava Moodle, falava MySQL, falava plataforma. Para algumas pessoas isso pode parecer um código, né? Na verdade, ela estava querendo dizer
que ela utiliza sistemas de informática, suporte de informática, para que, pela internet, ela possa entregar conteúdos e atividades, dialogar com alunos em todo o Brasil e promover o encontro de professores e de alunos nesse grande espaço, mediando conteúdo, discutindo. E ela usa instrumentos, ferramentas para isso. E ela colocou que eles optaram por desenvolver uma ferramenta própria adequada às necessidades que eles têm nesse momento. Então, eu queria pedir ao professor Hélio para complementar, já que nós estamos ao vivo, e para esse auditório, para ele comentar também que o Ministério da Educação, ou seja, do mesmo governo federal, tem uma iniciativa semelhante a essa, né, e que distribui e capilariza para todo o país. Hoje, nós temos um trabalho no desenvolvimento de infraestrutura tecnológica, e eu digo que uma plataforma de educação à distância, o que os americanos chamam de Learning Management System, né, pode ser uma base desenvolvida colaborativamente. Num primeiro momento, o MEC criou o eProInfo, que é uma plataforma que atendeu às demandas à época, mas que ela traz algumas limitações do ponto de vista de implantação e de variações de recursos tecnológicos, que hoje a nossa política é a seguinte: nós vamos parar de desenvolver no MEC, vamos colocar o código-fonte disponível para que as instituições que queiram desenvolver a partir dessa versão inicial façam essas alterações, essas modificações, dando a dimensão do trabalho cooperativo. E hoje nós já temos a possibilidade, já foi sinalizado, já foi aprovado, que essa divulgação seja feita em software livre, até para potencializar, né, a dimensão do desenvolvimento. Nesse aspecto, quem tiver interesse pode acessar a página do MEC, do Departamento de Infraestrutura Tecnológica, né, e fazer o download. Eu acredito que já esteja disponível para baixar. E, professora, a dificuldade hoje ainda é o trabalho colaborativo. Poderias falar um pouquinho da experiência lá da ENSP? Vou passar, então, para a professora Lúcia Maria, e, em seguida, o professor Armando quer fazer uma pergunta à professora Lúcia. Lúcia, querida. Primeiro, eu só gostaria de falar um pouco da questão das mídias utilizadas, que eu não sei se eu me expressei bem. Quer dizer, a gente usa a base tecnológica para todos, porém, a questão da acessibilidade nesse país já foi falado na mesa. Então, todos os nossos cursos têm mídias associadas, certo? Então, todos os alunos recebem sem login, mas nem todos têm condição de acessar e entrar nos ambientes. Então, eu tenho cursos que têm CD, web, mídia impressa, vídeo, enfim. Isso depende do perfil da clientela, a mídia que eu vou utilizar. Isso só um adendo. A questão do trabalho colaborativo não é uma questão fácil, porque você envolve diferentes visões e interesses, né? Nesses grandes projetos especiais do Ministério da Saúde, nós tivemos um grande aprendizado nesse sentido, né? Porque só para a construção do facilitador de educação permanente, nós fizemos umas 3 oficinas de duração de uns 3 dias, mais ou menos, para construir o projeto, né? O Ministério da Saúde identificou municípios que já faziam um trabalho nesse sentido e os chamou para construir o projeto conosco. E a construção coletiva é difícil mesmo. Agora, ela é muito mais rica, né? Para a elaboração desse material do Facilitadores, eu trabalhei com 25 autores durante 6 meses. E aí foi muito mais difícil ainda, porque nós também estamos tentando romper com alguns paradigmas. A gente não trabalha com a questão disciplinar, a gente está trabalhando com unidades de aprendizagem como complexos temáticos. Então, numa única unidade de aprendizagem, por exemplo, eu tive 7 autores diferentes. Vocês imaginem 7 autores discutindo a construção de uma unidade de aprendizagem. É óbvio que cada um achava que o seu conteúdo era mais importante e queria colocar todo o conteúdo. Então, assim, foi um trabalho que nos ensinou muito, e assim, a coordenação pedagógica do EAD teve um trabalho muito, mas também foi super rico. Hoje, quando a gente olha o material dos facilitadores, a gente vê como é mais rico isso, né? De trabalhar colaborativamente, de fazer construção coletiva. Agora, precisa um investimento, precisa querer, porque, no meio do processo, muitas vezes, era mais fácil quando eu decidia tudo, era mais fácil, eu chamo 3 professores que entendem da história e pronto.
Só que a qualidade, o alcance da necessidade, aquilo que eu estava falando, é totalmente diferente. E hoje todos os nossos processos são construídos de forma colaborativa, em construção coletiva. Isso já é uma prática, né? Eu vou passar agora a pergunta para o professor Armando, porque o Gustavo da Fiocruz. A colaboração para a implementação dos projetos, não só para a construção dos projetos, né? A colaboração para a implementação é a questão dos núcleos de apoio docente, né, que nós fazemos para alguns projetos com as próprias universidades, como eu já citei, o Profai foi uma delas, nós fizemos convênio com 46 universidades no país inteiro e montamos núcleos de apoio docente nessas universidades. Temos a rede de escolas de governo e saúde, que também utilizamos como polo nosso, que são mini-redes, vamos dizer assim. E as redes SUS, que são escolas técnicas do SUS, que são ligadas às secretarias de saúde e que formam técnicos, e que também são base dos nossos projetos. Então, trabalhamos com 3, e a própria rede Fiocruz, como eu já havia dito. Então, a colaboração para a implementação ela também é fundamental, porque a base da tutoria ela fica localizada na região. Certo? É isso. Ok, obrigado, professora Lúcia Maria. O professor Armando Villarroel vai fazer, então, agora uma pergunta à professora Lúcia, específica sobre o trabalho da Fiocruz. Qual foi a cooperação de Fiocruz, com outros países da América Latina? Professora Lúcia, por gentileza. Hoje nós temos um projeto de colaboração com o Mercosul, né? Temos com a Argentina, estamos com Venezuela, e, enfim, estamos ampliando essa discussão. Alguns dos nossos cursos interessam a esses países, né? Então, nós estamos montando convênios com esses países, criando núcleos de apoio docente nesses países e fazendo toda uma adaptação do nosso material, porque o nosso material é baseado na realidade brasileira. A realidade desses países, principalmente no tocante ao sistema de saúde, é muito diferenciada. Então, a parceria também inclui produção, e a produção identificada nos países que estão interessados, quem serão os autores, e a gente faz esse trabalho colaborativo com os outros países também. Essa é uma rede que está em franca expansão. Uma outra rede de colaboração é com a África, com os PALOPs, com os países de língua portuguesa da África. E essa é uma colaboração antiga da Fiocruz, não é nem específica do EAD, e que agora o programa está tendo uma inserção do EAD, porque estamos ajudando Angola a montar a sua escola de saúde pública. E, através, então, de Angola, nós pretendemos que o nosso braço africano aconteça. Recentemente, também recebemos uma visita de uma professora da África do Sul, também interessada em fazer parcerias, né? Então, estamos ampliando um pouco a pouco, a nossa... e temos também uma parceria em Barcelona, né, com as áreas específicas de economia da saúde, né, porque temos uma área de excelência de produção de conhecimento na ENSP, de economia de saúde, e que estamos fazendo um curso em parceria com a Universidade de Barcelona. Enfim, então, estamos ampliando. Ok, eu queria agradecer a resposta da professora Lúcia, de esclarecimento da professora Armando Villarroel, e dizer que a professora Lúcia realmente é precavida, né? Fiocruz, que ela trouxe, inclusive, o ponto, né? O ponto no teatro de antigamente, os textos eram muito longos e o ator nem sempre decorava toda a fala. Então, tinha uma pessoa que ficava num buraco embaixo do palco e que ficava soprando alguns trechos. E ela trouxe um ponto contemporâneo aqui, é o professor Gustavo, que, na verdade, é um coordenador pedagógico e, obviamente, que participa e conhece os programas e o tempo todo trabalhava junto com a professora Lúcia Maria na ânsia de botar toda a complexidade, a competência à disposição de todos nós e dos espectadores. Para a gente poder encerrar, então, esse período da manhã, eu queria convidar o professor Batista Gorgione, que, de maneira muito respeitosa e humilde, não fez parte da mesa, ele preferiu ficar
assistindo essas conferências. Acho isso uma honra para as pessoas que estiveram participando aqui hoje, e o professor José Maria Anton, que é o nosso coordenador internacional do Virtual Educa, que eles fizessem pequenas falas de conclusão, de encerramento desse trabalho da manhã, não mais que 2, 3 minutos cada um, apenas pela gentileza, né, de fazer esse encerramento. Primeiro o professor José Maria Anton e depois o professor Batista Gargione, aqui na frente. Até se quiserem vir os dois juntos, ficar um ao lado do outro, não há necessidade de fazer uma chamada formal, acho que podem vir os dois, e o professor José Maria Anton e depois o professor Batista Gargione fazem o encerramento, e daremos os nossos trabalhos, então, por concluídos. E agradecer, então, a professora Lúcia Maria, o professor Armando Villarroel e o professor Hélio Chaves. O Hélio Chaves vai manter o professor Batista e o José Maria Antônio de pé um pouquinho, que ele ainda quer fazer um pequeno comentário. Eu quero realçar o grande tema dos debates dessa manhã de trabalhos no evento, que eu entendi a dimensão do trabalho cooperativo. E eu quero arranhar um pouco o poeta baiano, que já não está mais conosco, que diz que o sonho que se sonha só é só um sonho, que se sonha só. Mas, se sonhado em conjunto, ele se torna realidade. E a realidade hoje, nossa, é realmente promover a educação, que é o que nós precisamos. Como pensar em desenvolvimento sustentável do Brasil com falta de gestores ambientais, que não têm condições de chegar aos grandes centros, porque tem que ficar nos parques, isolados? Como pensar em desenvolvimento sustentável se não temos gestores de saúde em quantidade? Já visto o trabalho da ENSP, Fiocruz. Como pensar em desenvolvimento sustentável se as nossas escolas, principalmente as públicas, carecem de tudo, principalmente de pessoal devidamente habilitado, devidamente formado? Enfim, essa é a tônica, e eu acredito que deve ser a tônica de mudança de paradigma, né? O trabalho em rede, trabalho colaborativo. Muito obrigado. Me coloco à disposição de todas as pessoas a promoverem esse trabalho colaborativo junto à Secretaria de Educação à Distância do MEC. Muito obrigado. O professor Gustavo Figueiredo Ponto trouxe uma anotação aqui, a professora Lúcia colocar. Gustavo Figueiredo Ponto. Primeiro, eu queria agradecer o espaço de apresentar a experiência. Segundo, deixar o endereço da página da ENSP para quem tem interesse em saber os nossos cursos, enfim, aprofundar o que foi dito aqui. É www.ead.fiocruz.br. E dá o meu e-mail, eu sou a coordenadora geral do programa, enfim, para poder, eventuais. Meu é dupre@fiocruz.br. Repete o Dupré, porque soletra, porque é DUPRET. Esse e-mail está na página, então não é. Só estou. Então, mais uma vez, agradecer e esperar, então, que as questões venham através do e-mail, porque, já que não apareceram aqui. Muito obrigada. Professor Batista, professor José Maria Antônio, por gentileza. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos na Univap e dizer da nossa alegria muito grande em recebê-los. A Univap é uma jovem universidade, tem apenas 14 anos de existência, já avançou em algumas áreas, como a área de pesquisa e desenvolvimento, inclusive na área da saúde. Nós temos hoje 6 mestrados e um doutorado. Na área da saúde, nós temos um mestrado com nota 4 pela CAPES e um doutorado com nota 5 na área de bioengenharia, não é? E eu queria agradecer, então, a presença e dizer que nós temos nos enriquecido muito com esses encontros, não é, da Virtual Educa. E nós esperamos reencontrá-los aqui no ano de 2007 para um grande congresso internacional. Será mais ou menos, acredito, nessa época de junho, não é? E vamos nos encontrar. Já vamos começar a programar em Bilbao, já começamos aqui, para esse grande acontecimento. Mas, professora Lúcia, eu queria fazer uma pequena comentário da minha angústia.
nós temos aqui, temos desenvolvido muito o polo na área da saúde. Nós hoje não começamos pela medicina e também estamos longe no seu caminho, porque entendemos que antes de atingir a medicina, nós devemos ter um grande grupo de pesquisa na área da saúde. E já temos hoje no IPD 85 PhDs ativos, entre físicos, mais formações diferentes, físicos, químicos, biólogos, e aí vai. Mas a minha preocupação é a seguinte: nós temos o curso de enfermagem, curso de fisioterapia, terapia ocupacional, e a nossa preocupação é a integração da formação dos nossos estudantes com o Sistema Único de Saúde. E você hoje nos brinda com essa visão da Escola Nacional de Saúde Pública, desse quebrar a cara que você, nesses 8 anos, né, batalhou e encontrou na educação um dos pilares. Nós temos a educação, nosso curso normal superior, pedagogia, com pessoas muito bem estruturadas na área da educação. Então, a minha pergunta é assim: nós gostaríamos de fazer uma grande interação com a Escola Nacional de Saúde Pública para complementar as diretrizes curriculares nacionais, não é? Que falam muito mais em disciplinas, estágios curriculares, com o Sistema Único de Saúde, através da Escola Nacional de Saúde Pública, que vocês avançaram nessa área. Quer dizer, não é mais possível, no meu modo de entender, formar enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e outras áreas, sem inserir o nosso estudante na rede nacional de saúde pública, ou através da educação à distância, complementando, já que podemos agora 20%, que o secretário já dá um pouquinho mais de visão de futuro para 40%, mas eu gostaria de integrar. Por quê? Porque o grande mercado hoje da saúde pública é o SUS, todo mundo sabe. Não é outro mercado. Olha, nós trabalhamos para quê? Para formar bons profissionais em conhecimento, não é? Para que eles possam ser bons profissionais lá na saúde pública, não é? Raramente alguém vai somente trabalhar na área da saúde pública, num hospital como Einstein, que só atende pessoas que possam pagar. Quer dizer, a região de São José dos Campos é uma região pobre, é uma região que precisa, não é, se integrar. E a gente vê que na própria região, no próprio município, apesar dos esforços consideráveis que a prefeitura faz na área da saúde, ela está meio perdida. E se nós não fizermos uma integração dessa sua experiência com a nossa experiência, nós sentimos que as coisas não vão melhorar muito, mesmo que eu coloque os melhores professores titulados nesses cursos, não é? Por mais que eu leve esses jovens para os hospitais, quer dizer, a visão é muito maior, e você hoje nos brindou com essa visão de futuro. Eu acho que a experiência das pessoas que batalham em determinados campos, a gente não pode negligenciar. Então, eu queria dizer que nós esperamos poder fazer uma integração com a sua rede nacional de saúde pública, através da EAD, para que nós possamos elevar, quer dizer, o conhecimento dos nossos estudantes, que serão enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas, né, para um contexto um pouco acima de compreensão do que é esse sistema nacional, SUS, vamos dizer assim. Por quê? Porque se critica muito o SUS. Não é? Como os hospitais têm que ter clientes na proporção de 60% para o SUS, praticamente predomina o SUS. Mas como é que nós vamos interagir nessa estrutura, não é, municipal, não é, para que a gente realmente contribua com as mudanças? Porque haverá necessidade de fazer mudança. Então, eu quero agradecer a sua palestra, agradecer a mesa,
não é? Agradecer a todos os dirigentes da Virtual Educa, aos conferencistas, às pessoas da Univap, como o Fernando, em nome do Fernando, a todos aqueles que participaram, e dizer da minha imensa alegria de ver que nós estamos avançando em EAD. Nós estamos avançando. Há 10 anos atrás, a gente também começou a pensar, mas as coisas ainda estavam muito cristalizadas, né? Na verdade, se falava só em conteúdo, etc. E hoje nós vemos que essa mudança através desse seu trabalho, não é? E que eu quero parabenizar a você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Gracias, Joao Vianney. Todo en la vida saben ustedes que se acaba. Y yo creo que el formato de los encuentros de Virtual Educa, del que se cumplen 4 años en el día de hoy, es un formato que va a cambiar. El año que viene, dentro de 14 meses, tendrá lugar aquí un encuentro gigantesco que es Virtual Educa Internacional. Yo quiero recordar que desde hace unos cuantos años ha habido, con el apoyo y el liderazgo del rector de la Univap, un grupo de personas. Entre nosotros a veces nos decimos los mosqueteros porque somos todos para uno y uno para todos, claro, así eran los mosqueteros, de los que forman parte uno que tienen aquí en la mesa, otros 2 que tienen allí y el tercero que lo tienen aquí, los profesores, desde luego, Fernando Moreira, Ítalo Riccardi, el profesor Gurgulino y el profesor Vianney. A partir de ahora, esto también cambia y siempre es una pena, uno lo recuerda con nostalgia. A partir de ahora, toda la estructura internacional de Virtual Educa se vuelca ya hacia Brasil para convertir dentro de 14 meses un encuentro de una serie de personas que trabajan por la educación. Por sintetizarles en lo que va a consistir ese encuentro, dentro de Virtual Educa va a haber un encuentro de educación superior, el segundo, después del de México del año pasado, en el que participarán probablemente representantes de unas 700-750 universidades iberoamericanas. De forma que la Univap, durante una semana, se convertirá en el centro de la educación superior de toda Iberoamérica. Porque la Univap, además, representa un modelo completamente nuevo de lo que es implicar a la comunidad con las empresas y con toda una visión estratégica de la educación superior para el desarrollo. Si yo pudiera llevarme a Bilbao las carretas, y ya lo hemos intentado que Federal Express nos llevara una a Bilbao. No, Federal Express dice que los aviones, pero desde luego al venir aquí se verán las carretas. Cómo el conocimiento no sirve para nada, sino es para la responsabilidad social y colaborar con aquellos que tienen menos. El segundo gran encuentro que aquí se celebrará es un encuentro de industrias de la lengua. Industrias de la lengua quiere decir que la educación no es un negocio ni una mercancía, es un bien público en el que tienen que implicarse todos los actores sociales. La idea de que aprender español no es perder la lengua de uno, sino enriquecerse. Cuantas más lenguas sabe uno, una visión más completa y más solidaria tiene de la realidad. Y con mucho gusto traeremos aquí industria audiovisual, musical, editorial, nuevas tecnologías para presentarles lo mejor de nuestra lengua y compartir con ustedes lo mejor de la suya, porque son las 2 lenguas, no nos olvidemos, de la iniciativa iberoamericana, de Iberoamérica. El tercer proyecto, ustedes saben, nosotros nos gustaría mucho oír lo que dicen los conferenciantes y lamentablemente llevamos 3 días reunidos en salas aparte. Y ustedes pensarán que es que no nos interesa o estamos medio locos. Realmente estamos programando. El tercer encuentro, tuvimos ahí una reunión excepcional con el rector de la Univap, de todos los representantes de las redes universitarias iberoamericanas que estaban aquí, compartiendo con nosotros estos días. El tercer encuentro todavía lo estamos diseñando y sería
con el apoyo de la ciudad, de la prefeitura, de la Secretaría de Educación, aquí hay 2.500 maestros. Empezar un lunes y acabar un viernes con esos maestros trabajando con nuevas tecnologías, con sistemas de iniciativas internacionales, con videoconferencias, con expertos internacionales, con grupos de trabajo, para ver cómo el paradigma tecnológico puede significar una calidad en la educación de los estudiantes. Estamos todavía diseñándolo, pero es una experiencia que no se ha hecho nunca y nos parece que sería una maravilla. El último día, el viernes, los traeríamos aquí a la universidad, porque como decía el rector de la UNIVAP el otro día, todo eso, todo lo de educación superior tiene que estar al servicio de los maestros y de aquellos que preparan a nuestros jóvenes. Eso es lo que hemos estado haciendo estos días. En 14 meses vendremos con todo ese potencial a compartirlo con ustedes. Es un orgullo para mí, una satisfacción, como secretario general de Virtual Educa Internacional, decirles que van a tener a todo el conocimiento acumulado y a todas las personas vinculadas a la educación en América Latina, en UNIVAP y en la ciudad de San José de Ocampos. Dentro de año después, en el 2008, volveremos a nuestro formato de encuentros de reflexión, siempre teniendo la idea de que lo importante no es lo grande, sino que ustedes estén efectivamente comprometidos con nosotros. Quédense con nosotros, son 14 meses. Gracias por estar ahí. Muito obrigado, professor José Maria Anton. E agora, para a gente poder concluir essa sessão, nós temos na agenda o encerramento formal desse evento e antecipação da pauta que nós teremos para o próximo ano. E eu sei que o professor Batista Gargione não vai ficar ofendido comigo por eu romper a hierarquia e não encerrar exatamente com o reitor, mas encerrar exatamente com aqueles que carregam o piano, que estão há anos trabalhando nessa questão, que são os professores Ítalo e professor Fernando, que eu gostaria que eles estivessem à frente para poder fazer o encerramento dessa sessão, uma vez que há mais de 5 anos, 6 anos, eles são os operadores do Virtual Educa no Brasil, nos últimos anos com o professor Gorgulino trabalhando junto, mas eles dois é que realmente carregam o piano, professor Batista. E eu sei que o senhor não vai ficar ofendido de, após a sua fala do professor reitor, chamar os dois para serem aplaudidos por todos nós e fazer o encerramento, porque é de mérito. É de mérito, o senhor não vai ficar chateado. Não, eu queria só dizer que o papel de reitor, a gente às vezes tem que sair para assinar cheque, sabe? E eu estou lá com uma pessoa esperando que tem os pagamentos que o banco logo fecha e que eu vou ter que sair. Mas eu quero transmitir a todos eles o meu carinho e minha alegria pelo trabalho que todos, tá bem? Peço permissão. Eu os encontro lá no restaurante, aí no Parque Tecnológico, onde poderemos descontraidamente conversar. Agora eu vou ter que assinar cheques, desculpe. Ok, então, professor Heitor, professor Ítalo, professor Fernando, por gentileza, à frente aqui. Bom, eu sou o presidente do Virtual Educa, porque quando a gente chega assim na idade mais provecta, os mais jovens acham que a gente deve ocupar a presidência. E a presidência, em geral, não faz nada, não sabe nada, não toma conhecimento de nada, seria uma alusão a qualquer outro ambiente. No caso do Virtual Educa, isso é uma grande verdade. Quem trabalha no Virtual Educa está aqui. Não são só eles, os que estão também, que constituem a equipe aqui da Univap, que realmente tem batalhado pela continuidade desse esforço. Nós estamos aqui no 4º encontro, já o Zé Maria Anton foi muito bem, já falou tudo que eu ia falar, assim, a vantagem de falar por último é realmente agradecer. Na verdade, nós aqui, entre nós da equipe, nos chamamos dos mosqueteiros. Mosqueteiro Vianney, mosqueteiro Heitor, mosqueteiro Fernando, mosqueteiro Ítalo. E nós nos comunicamos sempre pela internet, aí, pelo e-mail, por telefone, por outras vias, encontros pessoais, para dar continuidade a esse esforço. Eu estava dizendo ao professor Ed, que há mais ou menos 35 anos atrás, nós discutíamos a questão da Universidade Aberta Brasileira. Evidentemente que é um processo de criação e tem um momento oportuno. Eu acho que o momento está chegando, realmente. Temos muito que aprender ainda. Aqui a própria professora Lúcia já nos contou a sua experiência de 8 anos aí na Escola Nacional de Saúde Pública, mas realmente temos todos no Brasil que fazer um grande esforço.
pesquisar, continuar tentando compreender como é o processo de ensino-aprendizagem, como é que a gente aprende, de que forma aprende, qual é a melhor forma, porque eu me lembro que um prêmio Nobel de Física, quando eu estava na Unesco há 3 anos atrás, discutindo como é que o ser humano pode progredir para o aprendizado, esse prêmio Nobel de Física, que ganhou o prêmio porque ele inventou a cama de bolhas para estudar interações nucleares, ele se aposentou, estava com 70 anos, e disse, o que é que eu vou fazer agora? E decidiu se dedicar a pesquisar como o ser humano aprende, como funciona o nosso cérebro. E estava fazendo um trabalho magnífico lá na Califórnia, e ele fez um relato desse trabalho nessa reunião da Unesco, onde haviam 40 prêmios Nobel de outras especialidades, não só de ciências, como também de literatura, como também da paz. Foi um encontro que a Unesco promoveu, chamando esses 40 prêmios Nobel para ajudar a pensar os problemas do amanhã, que são os problemas que nós todos vamos ter que enfrentar. Então, o Virtua Educa, como disse o Anton, é um fórum internacional. Resolvemos criar um Virtua Educa do Brasil, por instigação dele aqui. Olha, tem uma boa notícia para vocês. O Virtua Educa no Brasil já existe, legalizado em cartório, já temos uma conta no banco, agora precisamos de contribuições, porque sem o que não podemos fazer as nossas atividades. Para esse evento de 2007, como disse o Anton, será um grande evento. Nós queremos ir a Bilbao, agora no mês de junho, de 20 a 22 de junho, e depois, em 2007, de 18 a 22 de junho também, fazer aqui em São José dos Campos o Virtua Educa Internacional pela primeira vez na América do Sul. Para isso vamos contar, e precisamos contar, com o apoio de todos que estão aqui, não só as pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas, porque isso é muito importante, nós vamos ter que levantar recursos, eu estou pensando muito prático já, acho que nós vamos precisar fazer um esforço para obter os recursos, para fazer realmente um grande evento, que seja benéfico para a educação brasileira, para os reitores que vão estar aqui, vamos fazer um fórum de reitores simultaneamente com esse evento, é o terceiro fórum, que o segundo será agora em Bilbao, e também reiterar o convite para que aqueles que estão aqui, os que estão nos vendo lá nos outros edifícios aí pela televisão, que se animem a ir a Bilbao. Bilbao não só será o centro desse nosso evento, mas Bilbao é uma cidade muito bonita, que tem 2 museus maravilhosos, o antigo, que pouca gente conhece, e o novo maravilhoso, que vale a pena conhecer, vale a pena ir a Bilbao só para ver o museu. Mas eu acho que quem for a Bilbao vai se beneficiar de uma grande conferência internacional. Vamos ter lá mais de 1000 pessoas, provavelmente, de vários países da América Latina, da Espanha, de Portugal e de outros países. Então, Virtua Educa Brasil, que é o nosso capítulo brasileiro do Virtua Educa, vai continuar trabalhando. Peço a colaboração de todos vocês e quero agradecer à Univap, que tem sido o apoio fundamental, e ao reitor Batista Gagione e os seus colaboradores, a todas essas entidades que estão escritas aqui, eu não vou poder ler o nome de todas elas, porque cada uma delas deu a sua contribuição para tornar este 4º encontro possível, e espero que continue nos apoiando para o Virtua Educa Internacional 2007, em São José dos Campos. Mais um agradecimento especial, quero que todos aqui se unam para homenagear aqui Fernando, Ítalo e seus colaboradores, através deles aqui agradecemos a todos pelo esforço que têm feito ao longo dos anos, que estou seguro vão continuar fazendo. Muito obrigado a vocês. Com essa salva de palmas, então, aos mais que merecidos colegas, está encerrado, então, esse fórum de trabalhos, essa oportunidade. Com certeza voltaremos a nos encontrar. Beijo, abraço.